Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do videocast da PI AgScience. Hoje vamos abordar um dos maiores gargalos da produtividade no campo. Para essa conversa, temos a honra de receber a professora doutora Cláudia Dias Arieira, engenheira agrônoma, pesquisadora e professora associada da Universidade Estadual de Maringá. A doutora Cláudia é uma das maiores referências nacionais em nematologia, dedicada ao estudo e manejo de nematóide nas grandes culturas. Professora, seja muito bem-vinda. Obrigada, Gabriel. Olá a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês para bater um papo sobre nematóides. Professora, para de mencionarmos um pouco desse desafio que é o manejo de nematóides, como que eles vêm aumentando e roubando silenciosamente a produtividade e a rentabilidade do produtor rural, falando na cultura da soja todo ano? Então, Gabriel, quando a gente pensa, primeiro vamos pensar nos prejuízos que os nematóides ocasionam, né? Hoje estima-se que os nematóides ocasionam um prejuízo superior a 27 bilhões de reais todos os anos na cultura da soja no Brasil. Quando a gente pensa no acumulado, né, de perspectiva para os próximos 10 anos, a gente vai falar aí de a gente perder uma safra de soja a cada 10 anos de cultivo. E o que leva a esse prejuízo, Gabriel, é uma série de fatores. Na minha opinião, um dos maiores gargalos que nós temos é de aceitar que as áreas têm nematóide. Os nematóides são nativos das nossas áreas, né? São organismos que vivem naturalmente nos nossos solos. E, infelizmente, os produtores, os consultores, só iniciam o manejo quando conseguem ver reboleiras no campo. E eu costumo dizer, Gabriel, que quando a gente vê uma reboleira no campo, eu brinco que essa área já é uma área infartada, é uma área que ela veio apresentando sinais ali de que estava entrando em colapso, que muitas vezes a gente negligencia esse colapso, né? Então eu falo, Gabriel, talhões que estão reduzindo produtividade, talhões que o ciclo da cultura não está conseguindo chegar até o final, está antecipando ali alguns dias, semanas, são áreas que merecem um pouco da nossa atenção para ver o que pode estar acontecendo. Se nós conseguirmos começar o manejo de nematóide antes destas reboleiras estarem visíveis aos nossos olhos, nós vamos estar antevendo prejuízos muito maiores que virão no futuro. Professora, e olhando para o mapa do Brasil, a gente pode falar que essa pressão está localizada em alguns estados específicos, como Mato Grosso do Sul, e menos em outros, tipo Paraná, por exemplo, ou não? Está geral? Todo o Brasil tem nematóide? Excelente pergunta, Gabriel. Este é um ponto muito importante, né? Hoje a gente observa que os produtores do Cerrado em geral, Mato Grosso, Goiás, oeste da Bahia, nós temos, parece que os produtores já estão muito mais cientes do problema do que acontece no sul do Brasil. Mas a gente se engana se nós pensarmos que nematóide é um problema do cerrado, né? O que vai diferenciar é a pressão de inóculo que nós temos e os tipos de solo que comportam maior ou menor quantidade de nematóides, né? Então, quando nós pensamos nas regiões do sul do Brasil, pensando principalmente no Paraná, Rio Grande do Sul, nós vamos ter uma maior pressão de meloidógene, nematóide das galhas, e pratilencos, né? No Rio Grande do Sul, a gente vê maior problema com nematóide das galhas, e no Paraná, galha e pratilencos. E temos ainda aqui na região sul, né, principalmente aqui no Paraná, sul do OMS, problema de helicotilencos e escutelonema. Quando a gente vai para o cerrado, além destes nematóides, né, meloidógene, pratilencos, nós vamos ter casos já bastante severos de nematóide de cisto da soja e rotilênculos reniformes, principalmente onde nós fazemos o algodão e a soja. Então, o problema de nematóide ele é um problema generalizado, mas que no sul, como a gente tem solos às vezes menos intemperizados, com maiores teores de matéria orgânica, né? pH mais elevado,
e um inverno um pouco de temperaturas mais amenas, nós conseguimos então conviver em algumas regiões melhor com o nematóide. Mas a gente já observa, por exemplo, se nós pegarmos o noroeste do Paraná, as regiões do Rio Grande do Sul com solos mais arenosos, nós já temos visto muita perda, Gabriel, em função do nematóide, mas ainda muita negligência por falta, pelo lado dos produtores, para eles entenderem que este problema é real e iniciar esse manejo o mais rápido possível. Ainda, Gabriel, pegando um gancho neste assunto que você abordou, que é muito importante, o que eu noto é que no cerrado o produtor tem a ciência e ele busca qual é o melhor manejo. Então, ele está um pouquinho acima do que nós imaginamos de manejo de nematóide comparado ao sul. O sul, eu observo que muitos dos problemas ocasionados por nematóides têm sido atribuídos a outros fatores, principalmente fungos de solo. A gente vê muitas áreas que já sofrem com nematóide, mas que a culpa acaba caindo toda em cima do fusário, principalmente. Então, este é um das nossas diferenças quando a gente pensa em regiões, Gabriel. Ô, professora, e além dessas espécies que já são as mais conhecidas, tem novas espécies de nematóide surgindo, principalmente com a expansão de novos cultivares, a rotação intensiva aí de soja-milho ou soja-algodão, falando de cerrado. Tem espécies novas chegando além das velhas conhecidas? Bom, o que que a gente observa, Gabriel? Dois pontos aqui para nós discutirmos também. Quando a gente pensa nas espécies já conhecidas, o que nós temos observado? Vamos citar aí os 4 grupos citados como principais nematóides parasitas de planta, né? De soja. Meloidógena incógnita e javanica, heteródera, que é o nematóide de cisto, Pratilencos braquiurus e Rotilânculos reniformes. Então, estes são os nematóides considerados chave na sojicultura. Ainda antes de irmos para as novas espécies, vamos falar um pouquinho destas espécies já conhecidas da gente. O que que a gente observa, Gabriel, dentro deste ponto que você colocou de uso de diferentes cultivares, sistemas de cultivo, que algumas vezes você tem região que é onde galha, nematóide da galha, incógnita, javânica, estava praticamente sob controle e que houve uma explosão novamente destas espécies. Este é o primeiro ponto. E nós temos sim, Gabriel, novas espécies e algumas espécies bastante preocupantes. Uma delas é o novo nematóide das galhas, que é o Meloidogene enterolobe. O enterolobe é um nematóide que a gente já sabe que tem um potencial de dano no algodão e na soja muito elevado. Os focos estão principalmente no cerrado, mas é um nematóide que já nos chama muita atenção, Gabriel, dessa possibilidade dele distribuir pelo Brasil todo. Nós também temos novas espécies de pratilencos, como penetrans, que têm aumentado, não só no cerrado, aqui no sul, nós também estamos vendo aumento de pratilencos penetrans, e mais recentemente foi relatado o pratilencos brasilense. Então, aí nós temos já algumas espécies dentro dos gêneros que nós já conhecemos, né, Gabriel? Aí o helicotilencos, que eu já comentei, que até pouco tempo atrás era considerado um nematóide emergente, hoje muitas áreas, Gabriel, que a gente já observa sintomas bastante severos, né, com o helicotilencos de Ístera. Nós temos também os focos aí bem mais localizados de Aphelencoides besseyi, que é o nematóide que parasita a parte aérea, conhecido como nematóide da haste verde da soja. Ele vai estar mais focado em regiões onde nós temos precipitações muito elevadas durante o período de cultivo da soja ou do algodão. E tem me chamado a atenção, Gabriel, isso eu já venho falando há uns 4, 5 anos, e noto que agora os problemas parecem estar
Não digo que os problemas estão aumentando, Gabriel, vou dizer que a frequência do nematóide está aumentando, que é o Tilencorrincus. Inclusive, recentemente ele foi relatado, né, no Tocantins, em áreas de cultivo de algodão. Não sei te dizer, Gabriel, se é a mesma espécie que nós temos visto de Tilencorrincus na soja e no milho, mas é algo que já chama a atenção da gente, porque é um nematóide que 6, 7 anos atrás nós nem víamos nas amostragens, era um caso ou outro muito isolado e que agora praticamente todos os laudos têm aparecido uma ou outra, um ou outro nível populacional. Isso começa já a ligar ali um alerta, Gabriel, que num futuro talvez nós tenhamos este problema também, como nós vimos no passado, mais distante acontecer com pratilencos, um pouco mais recente com helicotilencos, acende-se então essa luz da possibilidade de nós virmos a ter problema no futuro com tilencorrincos. Professor, e com esse cenário tão complexo de espécies de nematóide, eu acredito que a principal ferramenta para o agricultor poder trabalhar é a análise nematológica. Queria que você reforçasse a real importância do produtor em fazer a análise e conhecer quem que é o inimigo que ele tem na área dele, porque eu acredito que nem todos os produtores vão ter todos os nematóides. E o diferente nível de manejo, até falando em cultivares, pode ser direcionado, correto? Perfeita colocação, Gabriel. A análise de nematóide, ela entra como um ponto crucial para nós termos as diretrizes do manejo. Quando eu penso em escolha de espécies que reproduzem menos o nematóide, eu preciso saber os nematóides. Quando nós vamos escolher cultivares e até mesmo dentro do controle químico e biológico, né, Gabriel? Porque daí eu vou procurar produtos que tenham registro para aquela praga-alvo. E aí, Gabriel, quando a gente fala do levantamento de nematóide numa área, é importante a gente ter alguns cuidados. Por exemplo, qual é a melhor planta para nós amostrarmos? É a soja. Por quê? Porque a soja é a planta que tem uma maior gama de nematóides capazes de parasitá-la. Então, por exemplo, se eu pego o milho, eu vou ter meloidógeno e pratilencos. Quando a gente pensa na soja, nós temos todos estes nematóides que nós mencionamos há pouco, né, Gabriel? E aí, dentro da cultura da soja, o melhor estágio é no reprodutivo. Vamos pensar em R2, R4, R6, tomando cuidado para essa soja não estar em período de senescência. Entrou em senescência, começou a abortar muitas folhas, já não é uma época boa para nós fazermos nossa amostragem. Dentro deste ponto, nós temos que levantar outro detalhe, outro cuidado importante, Gabriel, que é um erro muito frequente de fazer a amostragem no centro da reboleira. Isso está incorreto. No centro da reboleira, nós temos muitas plantas com raízes já definhadas, apodrecidas, e essas plantas não são mais boas hospedeiras para o nematóide. Então, identificado a reboleira, Gabriel, o ideal é que nós façamos essa coleta nas plantas que são da borda da reboleira. Retirar ali 8, 10, 12 plantas na borda da reboleira para fazer uma amostra composta. Esta amostra, antes um pouquinho, esta coleta, nós temos que tomar um cuidado do solo não estar muito seco. Se eu estiver num período de estiagem, eu espero chover e também não estar encharcado. Se eu venho de um solo que está de alguma área que está chovendo há vários dias, esperar drenar um pouco essa água. E aí vai um pouco do nosso bom senso, né, da experiência de campo. Solos argilosos vão demorar um pouco mais para drenar, solos arenosos drenam mais rapidamente. Então, um solo com uma umidade ali de 60%, 70% da capacidade de campo, nós estamos com o solo ideal ali para coleta, tá? Nesta coleta, então, o que é importante? Fazer essa amostra composta. Jamais, Gabriel, nós devemos fazer uma amostragem baseada somente em uma planta, já que a distribuição do nematóide na área, mesmo dentro da reboleira, pode ser desuniforme. Feito isso, Gabriel, faço um apanhado ali de raiz e solo que está em volta da raiz.
solo da rizosfera. Sempre fazer essa coleta usando uma pá, usando uma picareta, inclusive, para eu cortar ali o quadrado em volta, para que eu envie para o laboratório, Gabriel, a maior quantidade de raiz secundária possível. Nematóide está sempre nas raízes jovens, então jamais arrancar a planta aonde a raiz vai quebrar. Feito isso, retiro, coloco num balde, misturo, encaminho, coloco no saquinho plástico, aproximadamente 1 quilo de solo, 50 até 100 gramas de raiz. Como saber que quantidade é essa de raiz que eu tenho que mandar, Gabriel? Eu costumo dizer, pense numa mão bem cheia de raiz, com bastante raiz secundária. Enche uma mão e aí você coloca dentro do saquinho e protege essa raiz com o próprio solo da rizosfera. Para que essa raiz, Gabriel, chegue ao laboratório ainda em atividade, ainda viva. E proteger as amostras do calor, preferencialmente armazenando numa caixa de isopor, encaminhar para o laboratório o mais rápido possível. E aí nós temos um ponto importante, Gabriel, que eu já vou chamar a atenção, porque é uma dúvida frequente dos produtores, dos consultores. O que é um nível alto de nematóide? Quando pega a análise e vê lá 100, 200, 1000, o que isso significa? Eu costumo dizer, Gabriel, que tendo nematóide na área, não importa se é 1 ou se é 100 ou se é 10.000, temos que começar o manejo imediato. Agora, quem vai nos dizer se aquela população é alta ou é baixa é a soja ou o algodão. Por quê? Eu falo solos com diferentes texturas, estruturas químicas, físicas e biológicas podem suportar diferentes populações de nematóide. Por exemplo, Gabriel, se eu pego 1000 nematóides num solo arenoso, degradado, com problema de saturação de alumínio, problema de pH, aquela planta vai suportar muito menos nematóide do que um solo estruturado, com matéria orgânica, com V% ideal, com pH corrigido. Então, Gabriel, eu falo assim, a análise de nematóide ela é muito importante para nos mostrar quais nematóides estão na área e quais são os prevalentes para eu poder fazer um manejo inteligente daquela área. Jamais para nos dizer se eu preciso ou não controlar nematóide. Tem nematóide, eu preciso controlar. Qual o manejo? Vai depender do quanto essa área já está sofrendo por ocorrência do nematóide. Se eu já tenho reboleiras mais graves, plantas muito subdesenvolvidas, eu vou ter que fazer um controle mais radical de baixar a população do nematóide. Ficou claro, Gabriel, esse ponto? Ficou sim, professora. Inclusive, a gente fala, o foco da maior parte dos agricultores é a soja, mas ele também não deve deixar de ter os cuidados nas outras culturas, né? Falando aí do É, milho, algodão, o próprio milheto exato. também, que multiplica muito pratilengos, correto? Gabriel, quando a gente pensa em plantas que entram no sistema agrícola hoje no Brasil, seja no sul, seja no cerrado, você já falou aí, soja, milho, algodão, milheto, sorgo, girassol, gergelim, trigo mourisco, aqui pensando no sul, cereais de inverno, aveia, cevada, centeio, brássicas como canola. Gabriel, não existe uma única planta dentro dos sistemas de produção que seja imune aos nematóides, ou que seja má hospedeira de todos os nematóides, Gabriel. Então, independente da planta que entra no sistema, esta planta precisa estar sempre protegida, principalmente em áreas onde eu já tenho reboleira. E um dos nossos maiores desafios nesse ponto, Gabriel, é justamente o milho. Porque o milho ele é uma planta tolerante. Ele suporta o nematóide. O que isso quer dizer? O milho consegue manter a produtividade mesmo reproduzindo o nematóide. Então,
dá-se a ideia de que aquela planta não está multiplicando, mas ela está, Gabriel, e muito. Milho é extremamente suscetível a galha e pratilencos. Claro que eu tenho milho que multiplica mais, multiplica menos, mas é uma planta suscetível. Aí ele não está sentindo e dá-se a ideia que não tem o problema. Mas a soja, que vai vir na sequência, vai herdar do milho uma população muito elevada de nematóide. E aí, quando nós fizermos os nossos manejos químico, fitoquímico, bioquímico, biológico, pode não dar aquele resultado que nós desejávamos, porque a população está muito alta e nós teríamos que ter baixado essa população. Eu uso um gráfico de economia, na verdade, que é para mostrar isso, Gabriel. A gente cuida da soja e descuida da segunda safra, independente da cultura que nós estamos colocando. Hoje, eu vejo que esse é o nosso maior desafio. Quando a gente deixa uma população muito elevada de nematóide para a cultura da soja, quero dizer, uma população que vem da entre-safra, muito elevada, sendo a soja uma cultura bastante suscetível e sensível ao nematóide. Ela vai sentir mesmo baixas populações de nematóide. Professor, então nessas áreas que tem alta pressão, que o produtor não teve esse zelo todo na segunda safra, fica ainda mais claro que não vai existir uma única solução para resolver o problema dele na soja, né? Então, qual que seria então a importância desse manejo integrado de nematóides e de combinar as diferentes ferramentas que tem no mercado? Como você já comentou, temos produtos biológicos, bioquímicos, fitoquímicos, produtos químicos. Vamos lá, Gabriel. A gente tem ali os pilares do manejo de nematóide que a gente acabou de mencionar, né? Já falamos desses manejos de químico, fitoquímico, bioquímico, biológico. Eu costumo, Gabriel, inserir esses 4 manejos como manejos de proteção de planta. O que eu quero dizer com isso, Gabriel? Quando eu uso uma dessas 4 estratégias, o meu objetivo principal é proteger a planta. Meu objetivo principal não é reduzir o nematóide. Mesmo que o produto seja nematicida, independente da classe que nós citamos, o meu objetivo principal é fazer uma proteção, ou de dentro para fora ou de fora para dentro. Este é um ponto importante e uma das frustrações, Gabriel, por quê? O produtor, ele usa hoje o químico, o fitoquímico, o bioquímico, biológico, com a ideia de que ele vai baixar muito a população do nematóide. Essa é uma ideia errônea, Gabriel. Falamos e vou repetir, estes manejos são manejos de proteção de planta. Então, o que é um manejo redutor de nematóide? Para reduzir drasticamente o nematóide, eu tenho que tirar comida do nematóide. Esta é a realidade. E como eu tiro comida do nematóide? Ou eu uso uma cultivar resistente, aquela espécie, se ela existir no mercado. Nós sabemos que hoje um dos nossos maiores desafios é resistência a nematóide, ou eu uso uma planta antagonista, má hospedeira daquele nematóide. Daí, Gabriel, a importância da análise. Vamos supor, meu maior problema é o pratilencos, mas eu também tenho meloidógene e helicotilencos na área. Eu tenho que usar uma planta que seja redutora do pratilencos, tomando cuidado para não aumentar as demais espécies, né? Se meu problema maior é cisto, eu vou usar uma cultivar resistente a cisto, tomando cuidado para não selecionar raças e não aumentar outras espécies. Então, meu manejo de redução de nematóide, redução mesmo populacional, é retirar comida. Então, nós vamos falar de sistemas de sucessão de cultura, de uso de plantas más hospedeiras nessa área. E eu digo o seguinte, Gabriel, nós temos, já falei, acho que isso no começo, nós temos que tirar da nossa mente que existe uma planta que reduza todas as espécies, até a Crotalaria spectabilis, que para nós é uma planta antagonista a todas as espécies. Nós estamos com um trabalho de doutorado de uma aluna minha,
mostrando que a Helicotylencos pode multiplicar bem na Crotalaria spectabilis. Inclusive, esse trabalho vai ser publicado em breve e ela já apresentou esse trabalho em um congresso. Então, nós temos aí que não existe a bala de prata, existe o planejamento e o manejo inteligente. E eu quero aproveitar esse gancho, Gabriel, se você me permite, para pôr mais um ponto aqui. O solo, Gabriel. Eu hoje costumo dizer que o maior problema do manejo de nematóide é que nós estamos mirando no alvo errado. A gente fica com aquela ideia, eu preciso reduzir o nematóide, eu preciso reduzir o nematóide, e o que nós precisamos, claro que reduzir o nematóide é importante, nós fazemos isso, mas o que nós precisamos também é dar à planta condições de crescer na presença do nematóide, de conviver com o nematóide. E aí nós estamos colocando a responsabilidade do manejo todo nesses elementos de proteção que nós comentamos. Mas não adianta eu fazer um investimento aonde eu vou gastar com um fungicida químico, um fungicida bioquímico, um fungicida não, desculpa, um nematicida químico, um nematicida bioquímico, um biológico, tudo numa mesma safra, para proteger aquela raiz, proteger aquela planta, só que eu não dei a ela condições dela desenvolver um bom sistema radicular. Então, aonde nós estamos vendo os maiores problemas com o nematóide? Solos degradados, solos pobres em matéria orgânica, solos muito intemperizados, solos sem palhada. E eu vejo, Gabriel, produtores usando, realmente investindo em bons nematicidas, independente da classe, mas esquecendo de formar um bom sistema radicular. Quem forma raiz não é nematicida. Quem forma raiz é solo. Se eu não cuidar do solo, para que nós tenhamos um bom volume de sistema radicular, nosso manejo vai ser dinheiro jogado fora. Inclusive, até um ponto, a própria compactação, né, que limita ali o crescimento radicular, imagino que acaba agravando, inclusive, o dano causado pelo nematóide nessas áreas. Exato, Gabriel. Pergunta-se muito, né? Compactação aumenta nematóide? Eu falo, só, o nematóide não vai comer o solo compactado. O que acontece é que a planta não tem como escapar do nematóide. Então, eu tenho um solo compactado, o nematóide concentra-se na mesma região que concentram-se as raízes, aí essa raiz não tem para onde fugir, ela está na boca do nematóide, entre aspas, né? Nós estamos pondo a comida no prato do nematóide, ele vai destruir essa pouca raiz que tem ali na superfície, qualquer estiagem ou qualquer chuva em excesso, porque não é só estiagem que vai causar estresse em solo compactado, chuva em excesso também vai causar estresse, porque essa água não vai drenar e vai aumentar podridões. Então, qualquer uma destas condições vai causar um embaque muito grande na planta. E vou até chamar atenção agora, Gabriel, surgiu aqui nessa conversa, né, a gente falando de ambiente, de solo, ano de El Niño. Nós esperamos que nós tenhamos chuva agora, no início das safras, e aí, Gabriel, quando chove muito, o nematóide multiplica muito bem, mas nós não conseguimos ver o problema, porque nós temos água e aí a raiz não está passando por um estresse de necessidade de ter raiz suficiente para captar essa água, porque mesmo pouca raiz, a água está em abundância, ela vai captar. Só que se a gente pega um veranico, que é previsto também, mas ali para o final do ciclo, aquela raiz que foi destruída durante o início e nós não notamos, porque tinha água em abundância, agora vai causar um estrago, porque a lavoura vai estar bem e de repente você vai ver aquele declínio extremamente acentuado. E aí, Gabriel, não tem nada que possamos fazer neste caso, porque o manejo tem que ser agora, no plantio. Quem fez manejo de entre safra, perfeito. Quem não fez, bom,
perfeito, mas tem que cuidar da soja. Agora, quem não fez manejo de entre-safra, cuidado redobrado para proteger essa planta, porque se nós não reduzimos a população na entre-safra, agora nós vamos depender só da proteção de planta. E aí nós temos que pensar em todas as vertentes de proteção de planta. Professora, inclusive falando de proteção de planta, agora dos produtos das classes, você falou dos químicos, do biológico e até essa nova categoria dos bioquímicos. Eles Sim, têm sinergia entre esses produtos ali na estratégia de manejo visando a proteção da planta? sim, vamos entender um pouquinho sobre isso, Gabriel. Quando eu falo de proteção química, uso um nematicida químico, meu objetivo é formar um bulbo de proteção com este químico em volta da raiz. Esse bulbo tem duração um deslocamento ali, como eu posso dizer, uma formação, uma movimentação, é esta a palavra, Gabriel, uma movimentação variável conforme a solubilidade da molécula. Então, por exemplo, a bamectina é uma molécula menos móvel, se eu pego aí um fluopiram, um ciclobutirifluoran, é uma molécula mais móvel, então eu vou ter um maior ou um menor bulbo e a duração vai depender do ativo também. Ativos de 10, de 12, de 14, de 20, 30 dias de duração. Perfeito, este é o químico. O biológico, ou eu vou usar os bacilos, que são bactérias risodependentes, vão crescer junto com a raiz, tentando nos ajudar nessa blindagem da raiz. E também nós temos outros mecanismos de ação da bactéria, é claro, e os fungos que eu considero como caçadores de nematóides, né? Eles vivem ali na rizosfera e o nematóide que tenta entrar nessa região, eles vão caçando esses nematóides. Tem sinergia entre químico e biológico? Sim, podemos usar. Temos que tomar alguns cuidados, né? Conforme o fungo que eu vou usar e conforme o químico que eu vou usar, porque eu tenho químico que tem ação fungicida também, tá? Então, tirando este detalhe, por exemplo, com o bacilos, com alguns fungos, como a pocônia, a gente tem visto uma compatibilidade muito boa. Claro que temos que estudar cada combinação de produto. Agora, vamos falar dos bioquímicos. Bioquímicos, como é uma linha nova de produtos, muitos ainda não conhecem como que agem os bioquímicos. Quando a gente fala de bioquímico hoje no Brasil, vamos falar de peptídeos, que é o que nós já temos registrado e em fase de registro, né? Eles são produtos que eles agem, a gente costuma dizer, de dentro para fora. Porque a ação que nós esperamos destes peptídeos é uma ação de indução de defesa dentro da planta. O que eu quero dizer? Por mais que um nematicida seja eficiente, Gabriel, ali no campo nós não esperamos mais do que 50, 60, 70% de controle, chutando aí níveis elevados de controle, tá? Eu estou falando que vai sobrar 20, 30, 40% de nematóides que penetram a planta. E agora, Gabriel, eles penetraram a planta. Acabou, né? O que vai acontecer? Aí entra o bioquímico. O bioquímico ele está agindo no interior da planta. A planta ela não tem um sistema imunológico como nós temos, mas ela tem sistemas de defesa extremamente sofisticados para se proteger de nematóides, fungos, toxinas de insetos e assim por diante. Estes produtos, eles agem ativando esses mecanismos de defesa de diferentes formas, né? Então você pode ter, vou falar assim, de uma forma simples para que todos possam entender. Nós podemos ter, por exemplo, uma maior lignificação de parede. Lignina, que deposita na parede celular da célula do vegetal, eu costumo brincar que é como se fosse um cimento. Eu estou cimentando aquela parede. Logo, eu vou tornar aquela célula muito mais resistente à penetração do nematóide. Se ele gasta mais energia para penetrar essa célula, para obter o alimento a partir dessa célula, falta energia para ele reproduzir. Então, o que nós vamos ver, Gabriel? Uma redução da reprodução do nematóide. Nós também temos, por exemplo, fungos nematóides, quando atacam a planta, eles intoxicam
intoxicam a planta. E aí esses produtos nos ajudam também a desintoxicar a planta. E aí nós temos hipóteses, Gabriel, que nós precisamos ainda, em parceria com as empresas, estudar estas hipóteses. Por exemplo, esses produtos capazes de induzir resistência, de ativar esses mecanismos super interessantes de defesa da planta, eles possam, talvez esses produtos também possam, e tudo leva a crer que faz isso, alterar a exudação. Então, se eu altero, o nematóide acha a planta hospedeira seguindo um gradiente de exudatos radiculares, substâncias liberadas nas raízes. Se eu conseguir alterar essa exudação por esses produtos indutores, eu vou ter uma ação também de pré-penetração, além da minha ação pós-penetração, que nós estamos conversando já aqui. Ficou claro como que age? Sim, você me perguntou da sinergia. A sinergia, ela é total e ela é muito importante nós pensarmos nisso que a gente ainda não está parando para pensar. Eu fiz aquela barreira protetora do lado de fora, químico, biológico, fitoquímico, mais uma parte vai entrar independente. Quando entrou, aí acabou, não temos mais o que fazer? Será que nós não podemos ajudar a planta agora a se defender? Quando a gente tem as crianças pequenas, né, ou nós adultos também, nós não tomamos vacina. Para que é a vacina? Para ajudar o nosso corpo a se defender de doenças. Idem, quando a gente trabalha com peptídeos, nosso objetivo é fazer isso que nós fazemos com a vacina para nós, fazer com os peptídeos com a planta. Ativar sistemas para que, depois que ela foi invadida, ela conseguir também expressar suas defesas e limitar ainda mais a reprodução do nematóide. Então, eu tenho uma ação do lado de fora e uma ação do lado de dentro. Somado, a gente espera que essas ações sejam complementares. Lembrando, Gabriel, que nós esperamos ter um efeito aditivo destes dois mecanismos, mas nós jamais conseguiremos imunizar totalmente a planta. Um pouco de nematóides sempre vai reproduzir. Isso é importante a gente ter em mente, Gabriel, porque tem muitos produtores que ainda pensam que a gente vai poder exterminar os nematóides usando vários produtos combinados. Isso não existe, isso vai ser impossível, pelo menos até o momento, é impossível nós exterminarmos o nematóide, né? Eu acho que ficou clara a explicação, né? Temos que conviver. Assim. Ô, professora, inclusive, dentro dessa classe nova de ferramenta, nós da PIAX, nós temos o Teico. Você já chegou a trabalhar com ele? Você tem algumas experiências com ele? Sim, nós temos sim, nós trabalhamos com o Teico, tanto em condições controladas quanto experimentos de campo, com ele de forma isolada. Os resultados foram muito bons mesmo, Gabriel. Inclusive, não só os meus resultados. O ano passado eu tive a oportunidade de participar do encontro, né, de produtores lá da Fundação EMT, o encontro técnico que eles fazem, que por sinal é um evento muito legal, né? E lá eu vi os resultados de algumas colegas lá da Fundação EMT, também com os experimentos de campo usando o Teico, né? Os resultados bastante interessantes também que elas apresentaram durante o evento, né? O que eu vejo no momento, assim, quando nós temos uma nova linha de produtos, principalmente se a gente pensa no Teico, que tem um mecanismo de ação diferente daqueles que o produtor, o consultor, o agrônomo ali já conhece, nós temos que divulgar essa informação, né? Fazer entender quais são os mecanismos de ação e, principalmente, estudar agora todas é impossível, mas as possíveis sinergias, né, Gabriel? Quanto que nós vamos ganhar, tanto em manejo de nematóide, quanto em produtividade, quando nós unirmos essas ferramentas, né, Gabriel? Vou fazer uma proteção de barreira externa com químico e ou biológico e vou fazer ativar esses mecanismos, fazer essa proteção interna
usando então um bioquímico, no caso aqui o teico que a gente está discutindo, que é o produto que vocês já têm no mercado, né? Professora, inclusive disso que a gente conversou, ele pode cair muito bem como uma inovação aí no programa de manejo atual dos agricultores, inclusive falando de sinergismo, né, como nós comentamos. Você acredita nisso? Que pode vir Sim, a agregar o manejo que eles já fazem? Falando de proteção de cultivo? excelente sua colocação, Gabriel. O que que eu digo hoje, Gabriel? Cada vez mais problema com nematóide, como nós já discutimos aqui. Tende a piorar, Gabriel. Por quê? A gente está com temperaturas cada vez mais elevadas. Nós já notamos, inclusive vou apresentar alguns dados no congresso lá de nematologia na semana que vem. Nós já Uhum. notamos que com o aumento da temperatura, o ciclo do nematóide está sendo mais curto, ou seja, eu vou ter mais ciclo de nematóide durante a estação de cultivo da soja, ou do algodão, ou do milho, ou qualquer outra cultura. Inclusive, vou iniciar agora uma linha de pesquisa dentro disto. Nós temos, então, encurtamento do ciclo de vida, mais plantas entrando nos sistemas, aumento das áreas de pivô. O aumento das áreas de pivô implica em cultivos sucessivos mais frequentes, com muitas plantas hospedeiras entrando nesse sistema, ou seja, Gabriel, só tende a aumentar o problema se nós não iniciarmos um manejo correto. E aí, Gabriel, quando lanço uma nova tecnologia, tem-se a ideia de que eu tenho que tirar alguém para pôr ela. E não é isso. O que nós temos que fazer é agregar ela ao que nós já fazemos. Então, nós já fazemos um químico, nós já fazemos um biológico que está nos dando essa proteção externa. Vamos fazer um bioquímico para nos dar agora a proteção interna, aquela porcentagem de nematóide que ainda vai conseguir entrar na raiz. Então, Gabriel, as novas tecnologias, elas têm que ser vistas não como substitutas, elas têm que ser vistas, como você falou, para agregar ao manejo integrado. É igual quando a gente fala assim, num sistema em que o produtor faz soja e milho, que é ainda o sistema líder das culturas anuais do Brasil, né? Onde a gente tem maior números de produtores fazendo, ainda é a soja-milho. Soja-milho, eu preciso tirar milho do sistema para melhorar o manejo cultural? Não, talvez não. Eu agrego uma braquiária ao milho, né? Eu agrego uma planta de cobertura ao milho. Então, assim, eu falo assim, quando a gente fala de manejo de nematóide, não necessariamente eu tenho que tirar. Às vezes eu só tenho que colocar mais uma ferramenta para alcançar níveis de controle melhores. E eu falo, Gabriel, falo e repito, e não é praga, e nem premonição, são os sinais que a natureza vão nos mostrando. O problema de nematóide e das interações envolvendo nematóide e fungos de solo vão piorar muito nos próximos anos. E nós estamos fazendo uma agricultura, Gabriel, muito imediatista. Nós estamos fazendo uma agricultura para 2026, 27, 27, 28, mas e para daqui 10, 12, 20 anos? Hoje se fala muito, Gabriel, em todos os eventos que eu tenho participado, fala muito de sucessão familiar. Mas eu falo assim, se nós não pensarmos em deixar solos bons para cultivo dentro dessa sucessão familiar, nós já começamos a falhar aí a sucessão familiar, né? Antes de pensarmos quem vai herdar isso, financeiramente falando, que solo esses herdeiros familiares, né? Essas sucessões, esses sucessores, que solo eles vão herdar? Essa é a minha maior preocupação no momento, sabe? Então, nós temos que pensar em controlar o nematóide com todas as ferramentas que nós temos e equilibrando este solo para que nós tenhamos um manejo realmente ali sustentável financeiramente falando. Claro, Gabriel, que eu pego uma área que está muito degradada com problema severo de nematóide, o investimento inicial é muito alto. Mas depois, se você fizer o manejo correto, a tendência é entrar num equilíbrio, né? Por isso eu falo, o imediatismo pode custar caro no futuro, viu, Gabriel? Perfeito. Professora, e seguindo aí para o encerramento do nosso videocast, se você pudesse deixar uma mensagem única ou uma frase para fixar na cabeça do produtor rural
sobre o manejo integrado de nematóides, qual seria? Gabriel, a minha frase é: formar raiz, proteger raiz. Formar raiz, solo, proteger raiz, nematicidas, bioquímicos, químicos, fitoquímicos e biológico. Conviver, nematóide, a palavra é conviver. Conviver com o nematóide envolve esses dois pilares: formar um bom sistema radicular e proteger esse bom sistema radicular. É essa mensagem que eu deixo para os nossos ouvintes. Perfeito, então, professora. Acredito que o Teico ele chega ao mercado com um posicionamento claro de ser uma ferramenta indispensável para integrar esse manejo integrado no combate de nematóides para os agricultores, promovendo uma sustentabilidade e visando alta produtividade. Professora Cláudia, muito obrigado pela aula e por compartilhar tanto conhecimento conosco. Eu que agradeço, Gabriel. Agradeço a PI Ag Sciences para a gente poder compartilhar um pouco dessa nova tecnologia dentro do manejo integrado de nematóide e trazer informações atualizadas para os nossos ouvintes, produtores e consultores. Muito obrigada. E a você, nosso ouvinte, continue acompanhando a PI Science e agradecemos por tê-lo conosco nesse segundo videocast da PI. Até o próximo episódio.